Sejam muito bem-vindos a mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e, como de costume, ao meu lado, Guilherme Valentim. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Mais uma semana, mais um Pumpingcast. Estamos aqui reunidos novamente para falar sobre o que a gente ama, o que a gente gosta, que é fisiculturismo e, claro, o protagonista do episódio de hoje nós amamos demais. Então, bora pro tema de hoje? Antes de qualquer coisa, já peço com que você deixe um like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você estiver escutando a gente, deixe uma avaliação nas plataformas de áudio e já deixo aqui. Quem não der like vai de hoje para amanhã perder 20 quilos de massa muscular, vai acordar catavérico, vai acordar igual o cremosinho. Mas é isso aí. Agora, sem enrolação, Guilherme, por favor, introduza. Opa, é a hora preferida da minha noite. Vamos lá. Chris Bumstead fez história mais uma vez. Um homem que está acostumado a fazer história, um homem que marcou época, o fisiculturista mais popular do esporte na última década, quiçá do século. E no Praga Pro ele mostrou a que veio, mostrou serviço, não foi passear e ficou com a segunda colocação, sendo derrotado apenas pelo top 4 do mundo, Martin Fitzwater. Com muita gente achando que ele tinha chance de ganhar, embora o scorecard não tenha sido o esperado, né? Foi uma vitória unânime do Martin, mas o Chris Bumstead chamou a atenção. E aquilo, o cara é tão relevante, tão importante para o esporte que o pessoal foi lá ver um Classic subindo na Open. Não foram ver os Open, foram ver um Classic confrontando com os Open. Então hoje a gente vai fazer uma espécie de exercício de especulação. Se Chris Bumstead Especulamento, né? continuasse na Como Classic, diria o bom quantos títulos ele português. ia ganhar? Se ele ficasse na Open, se ele tivesse investido na Open durante a carreira toda, se ele teria uma carreira vitoriosa. Hoje vai ser o episódio What If da Marvel, só que pro Pumpingcast. E se? Isso aí, né? Como se a gente não gostasse de teorizar, né? De falar o que a gente já não a gente já fala do que não sabe. Agora a gente vai falar do que a gente nunca vai saber. Exatamente, é a melhor parte do Elevando, programa. Pumpingcast sempre elevando o nível de ignorância do fisiculturismo, né? A gente matou todas as pautas que a gente é ignorante, agora a gente começa a inventar novas ignorâncias, né? Aquelas que a gente nunca vai saber. Mas, como bem colocado, né, pelo nosso querido Gigol, né, o nosso maior cronista do fisiculturismo brasileiro, Opa. eu gostaria de começar sobre esse assunto, né? Porque a gente tá, apesar de já saber da aposentadoria do Sibum, a gente ainda tá vivendo o presente e talvez a gente ainda não tenha a dimensão do que o Sibum, o seu nome, os seus feitos vão se tornar num futuro próximo. Porque a gente sabe que as grandes lendas, os grandes legados, eles crescem de acordo com o tempo. Então é muito difícil a gente tá vivendo o momento e conseguir reconhecer a grandiosidade de alguém, né? É como na época quando estávamos assistindo o Kobe Bryant, agora quando a gente ainda está podendo assistir LeBron James, Kevin Durant, Curry, talvez nem todos ainda se renderam ou entenderam o quão esses caras são fora da curva, o quanto eles são geniais. E o Sibum, na minha opinião, é um desses caras que, quando passar o tempo, vão começar a enxergar ainda mais a grandiosidade do seu legado. É fato que, principalmente, a rivalidade entre os brasileiros faz com que muitos de nós ainda tenha uma certa animosidade ou enxergue ele ainda como um rival. Eu não sei o Gui, ele pode até dar a sua opinião, mas a partir do momento em que acabou, ele declara, né, acabou, agora acabou. A partir do momento que ele declarou ali a sua aposentadoria, na minha cabeça virou uma chave
de que ele não é, pelo menos eu sempre torci pelo Brasil, né? Mesmo gostando bastante do Sibum, eu gostaria de ter visto o Ramon vencendo, já deixei isso bem claro. Mas a partir do momento em que ele anunciou sua aposentadoria, virou uma chave de enxergar com clareza o que estava acontecendo, de que ele realmente foi imbatível, de que o Ramon, infelizmente, nunca teve chance de fato de vencê-lo, né, e nenhum outro concorrente desde que ele venceu pela primeira vez em 2019. Então, eu acho que esse fator de ainda estarmos vivendo, ainda estarmos nesse momento, acho que ainda não deu a nós uma total dimensão do que ele é. E a gente já conseguir ver essa grandiosidade mostra o quanto que ele ainda vai se tornar. Igui, o que você acha sobre isso? Você acha que daqui a uns 5, 10 anos ele vai se tornar ainda maior do que é hoje? Ou vai se passar como um fenômeno momentâneo, digamos assim, apesar dele ter dominado por mais de meia década, né? Então, o fenômeno momentâneo meio que não é a melhor forma de chamá-lo. Mas você acha que com o tempo o legado dele tende a crescer ou vai começar a ser, de certa forma, esquecido? Não, tudo indica, acho que em menos tempo, se for de 5, 10 anos, mas eu acho que em menos tempo o pessoal vai começar a valorizar mais. A aposentadoria faz bem, né? A aposentadoria consagra muita gente. Exemplo disso é o futebol. Falar, fulano na minha época ele era bom, hoje em dia ele seria craque, sabe? Eu acho que o Chris É Bumstead igual o vai ser mais Neymar, ou né? menos Tá isso. aposentado, Exatamente. virou rei, né? Daqui 10 anos nós vai falar, né? O Neymar que eu vi no Santos era craque, sabe? Por mais que ele possa terminar a carreira da pior maneira possível, mas a gente vai sempre lembrar do auge. Eu acho que é isso que vai acontecer com o Chris Bumstead. Eu acho que a aposentadoria agora vai elevar ainda mais a figura icônica que ele é para o esporte, né? Eu tava vendo um vídeo do Rafa, dele explicando quais eram os planejamentos dele para o próximo ano, tudo, e ele falou sobre competir com o Chris, tudo. Ele falou que ele queria competir, né? Não ia, mas ele queria, gostaria, claro que ele gostaria, porque o Chris é uma figura importante e ele mesmo fala. Ele classifica o Chris como o Arnold da nossa geração. Então vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Agora, com a aposentadoria, quando a gente não vê, principalmente no Mister Olímpia, Chris Bumstead em cima do palco, a gente vai começar a relembrar dos tempos de glória, por mais que tenha sido ano passado. A gente vai viver isso, como tudo hoje em dia é muito mais rápido, a gente vai ver como se tivesse sido há 20 anos atrás. Falar, nossa, pensar que ele estava lá, cara, vai ser estranho. Então eu acho que foi o timing perfeito. E o melhor disso tudo é pensar que é um cara que não tem 30 anos de idade. Isso é bizarro. Eu acho, particularmente para mim, isso é muito estranho. É um cara que não, que possivelmente, né, por conta da quilometragem alta, tinha lesões e tudo, mas às vezes não chegou nem no auge físico. Sim, sem dúvidas. A gente estava acostumado a ver ele trazendo evoluções e aí de repente um ano ele decaía um pouco e as pessoas perguntavam, se questionavam se ele chegou no seu auge, só que aí chegava no próximo ano e ele evoluía. Então realmente esse apontamento é muito válido, né? Não, sim, e aquilo que eu penso, a pior colocação da carreira dele, foi eu vi na sua página, da carreira dele profissional, foi um terceiro lugar. Tem Bizarro. noção? A pior colocação da liga, do cara na Na Pro League foi um estreia. top 3. Na estreia dele no Olímpia. É Não, não, brincadeira. não, foi um Então, pro show mesmo. foi um Pro Show mesmo? Ah, eu achei que Foi, foi no Olímpia. foi num pro show, ele fez a estreia dele, era um line-up bem pequeno, acho que era 4, 5 atletas, era bem no comecinho ali da categoria mesmo, ele estreou em top 3, depois ele competiu mais uma vez e venceu, aí pegou a vaga pro Mister Olímpia, aí ele estreou em top 2, depois no segundo ano dele ele ficou em top 2 novamente, e aí depois ele Sim. venceu de novo. A pior colocação do cara no Mister Olímpia foi um top 2, bicho. Ele só tem top 2 e É, top 1. Então é sim. aquilo. É um cara que desde sempre está predestinado à grandeza. Ele estava predestinado à grandeza, predestinado a vencer. E é uma coisa que é uma trajetória Arnold Schwarzenegger, né? Que com 23 anos ganhou o primeiro Olímpia. Com 23 anos ganhou o primeiro Olímpia. Enfileira Mister Olímpia. Não sabe o que é perder. Ele perde, quer dizer, o Arnold só perde o primeiro Olímpia, né? O Chris perde os Aham. primeiros dois Olímpias. Então é uma trajetória muito similar, por assim dizer.
Claro que não Sim. comparando, que apesar de E tudo, o Arnold ainda é uma figura muito incomparável. Parei para ver esses dias e é muito bizarro. Mas o Chris, no mundo de modernidade, onde a maior parte das coisas já foi feita, já foi realizada por alguém antes, ele é um cara que ainda assim consegue ser grande. E isso por si só já é um feito muito grande. sim, e eu acho que essa sensação de estarmos vendo um Arnold moderno, apesar de eu não ter visto o Arnold original, né? Por Sim. motivos óbvios, que a maioria das pessoas que viram ele e já eram adultas provavelmente não estão mais entre nós, né? Mas a verdade é que o Arnold, ele foi uma estrela fora da curva no início de um esporte, né, do Mr. Olympia, na verdade, né, o fisiculturismo vem bem antes do Mr. Olympia, é óbvio, mas antes do Arnold já tínhamos, né, os primeiros Mr. Olympia, teve Larry Scott, tivemos o Sérgio Oliva, enfim, nós tivemos ali os primeiros Mr. Olympias, só que ele vira o jogo, ele realmente se torna uma grande estrela, ele leva o esporte para uma plataforma maior, né, apesar de muito menor do que nós conhecemos hoje. E o Sibum, ele faz algo semelhante na Classic Physique, em que é uma categoria começa em 2016, onde já tínhamos outras categorias, né, como a Men's Physique, que era a categoria do hype ali no momento, né, a 212 já tinha sido criado há bem mais tempo, né, antes da Men's Physique, mas ela não chega com, vamos dizer assim, ela chega ainda abaixo da Men's Physique, então não foi foi um grande sucesso, mas demorou ainda um pouquinho para o pessoal entender a Classic, porque, poxa, eles mostram as pernas, mas, pô, já tem a 212, já tem a Open, para que precisa de uma categoria de bodybuilders pequenos, sabe? Era a forma que os caras mais old school enxergava. E também, né, a gente teve um péssimo primeiro campeão, né, que foi o Danny Hester, né, provavelmente pronunciei da forma mais burra possível, mas nada que o público do Pumpcast não esteja acostumado, Opa, mas é. Segundo lugar, ficou o Sadik, se eu não me engano. exato. Não lembro se foi exatamente em segundo, mas ele pegou uma excelente colocação. Então, ou seja, o primeiro ano da Classic Physique já teve um campeão que provavelmente vai ser esquecido, né? Assim como a gente não lembra muito do Larry Scott, que foi o primeiro, né? E ao contrário de algumas outras tradições, onde a gente sempre fala do primeiro, eles acabam ficando meio de lado, principalmente o Danny, né? Que ele ninguém fala dele, né? As pessoas consideram Exatamente. o primeiro campeão praticamente como o Brion, né? O grande público tem na memória o Brion como provavelmente o primeiro campeão, apesar de não ser a realidade. Mas aí então a gente tem o Brion vencendo duas vezes, que já elevou o nível da categoria. Ali naquele momento muitas pessoas já admiravam. E aí começa o Sibum faz a sua estreia também. Muitas pessoas começam a já gostar do Sibum. Eu lembro muito que o Lucas Pinheiro, que estava muito em alta na época, ele era um cara que torcia já bastante pelo Sibum. Inclusive, em 2018, eu lembro de um vídeo em que ele fala que queria que o Sibum tivesse vencido. Então, ele desde que chegou, realmente muitas pessoas já gostavam dele. E aí, ele né, tem 2019, ele vence daquela forma meio, não controversa, mas não agradou a todos, né? Meio que nem todos tinham entendido ou ainda tinham ressalvas quanto ao canadense. E aí então ele chega em 2020, arrebenta com o Brion, que dali realmente joga um balde de água fria nele, né? Que até então ele achava que poderia reconquistar. E ali naquele momento, quando ele vira de costas no Mr. Olympia 2020, todos percebem que, cara, realmente o Sibum é um cara diferenciado, né? E ainda mais que veio aqueles papos de que em 2019 ele tinha tido vários problemas de saúde, né? Nas questões, na doença autoimune que ele tem, né? Se eu não me engano, é isso, né? Uma doença autoimune que ele tem.
e ele teve diversos problemas que impediram ele de chegar no seu 100%, mesmo assim ele vence. E aí, a partir de 2020, o Sibum vira o grande fenômeno que a gente reconhece hoje. Até 2019, para quem não lembra, o Sibum ele não era esse fenômeno absurdo. Né? Eu fiz até um post recente que eu ressuscitei um corte do Ironcast, né, do Renato Cariani, Mauricião, e ele fala. Opa! E eles meio que zoam o Sibum, fala que ele parece meio que nas redes sociais ele parece um crossfiteiro, porque tava menor que o Brion e tal. E aí eu fiz esse post meio que pra, tipo assim, nossa, olha como que era o mundo em 2020 antes do Mr. Olímpia, sabe? Meio que nessa pegada. E as pessoas se apegaram muito, tipo assim, nossa, como o Renato é burro, não sei o quê. Tipo assim, Calma, gente, era tá o ligado? Só contexto que da época. exato. O contexto era totalmente diferente. Eu respondi algumas pessoas e elas falam assim: poxa, mas o Sibum já era o campeão. Como assim? Estavam zoando ele. Cara, mas ele não era o campeão dominante, absurdo, que a gente viu ele se tornar no ano seguinte. Né? Então isso até é Não, engraçado tirar esse recorte histórico, né? Porque chega a ser engraçado, exatamente. né? Você lembra desse momento, Gui? Não sei em que momento. Eu sei que você começou a acompanhar bem antes disso, né? O Mas eu voltei em fisiculturismo. 2020. Eu Aham. voltei, Como que você na viu isso? pandemia. Eu voltei, eu tava na época de consumir conteúdos adoidados, período obsessivo de fisiculturismo. E claro, o Renato foi ali o começo do auge do Renato de fato, na pandemia. Que aí veio o Kaique, surgiu o fenômeno Kaique Pro, então eu era louco pelo Kaique, fã do Kaique pra caramba. E aí eu lembro que o Gorila entra na Max Titânio. Aí um dos podcasts que o Gorila faz com o Renato, aí ele Nossa. fala, né? Algum cara cita o Chris Bumstead, aí o Gorila fala, eu prefiro o Brion. Rapaz, aí eu vi depois e falei, rapaz, isso envelheceu mal, viu? Porque, Hoje em tipo, dia. muita coisa envelheceu mal, na verdade, naquela época. Tipo, uma fala muito triste do Júlio Balestrin quando o Big Ramy ganha, que ele fala, os anos 90 voltaram, né? Tipo, Eita. ele não queria comparar o Big Ramy com a galera o cara mediano dos anos 90 ganhava do Big Ramy nas condições dele. Mas, enfim, contexto da época. Então, sim, eu lembro. Tanto que eu considero particularmente o ano do Chris Bumstead, desses 6 vitórias que ele teve, o ano dele foi 2020. Ele vem desacreditado, apesar de ter ganhado, vem desacreditado, ninguém espera, todo mundo acha que vai ser um atropelo do Brion. Ele vence sem deixar margem para o segundo colocado, que não foi o Brion. O Brion cai para terceiro naquele ano, em segundo fica o Rough Diesel. Verdade, verdade. E aí em 2021, de novo, o Rough Diesel. Ali foi a derrocada do Brion. O Brion nunca mais disputou título depois daquilo. Então aquele foi o ano do Verdade. cara. Para muitos é o físico mais bonito, apesar de 2022 ele ter vindo assustadoramente assustador, né? Ali foi um ano do atropelo, mas eu considero como 2020 o ano do Chris Bumstead. Então, a partir dali, foi instaurado, ele conseguiu se consolidar como o nome do esporte, porque a Open vinha sofrendo de um momento muito difícil, o Big Ramy não corresponde às expectativas nos anos seguintes a 2020, e o Chris só se fortalece no mercado. Então é aquilo, ali o fisiculturismo teve um rosto até esse ano. E o rosto não era de um Open, era de um Classic. Isso é Sim, muito bizarro. sim. E levando toda essa conjuntura de um péssimo da Open, né? Como o Big Ramy sendo o, o representante dos anos 90 no fisiculturismo, para ver como que tava bom essa safra, né? Então, com toda essa conjuntura da Open perdendo o brilho que ela teve, na 212 acabando o reinado do Flex Lewis, né, que era até então, entre todas as categorias masculinas, o maior campeão, né, e na verdade ali o Phil Heath ainda estava em atividade, né, então quando começou a Classic, mas quando o Sibum venceu, o Phil Heath já era
já tinha, né, sido destronado, e o Flex Lewis também tinha já deixado a 212, né? Ele não tinha se aposentado ainda, porque ele tinha tentado uma preparação para competir na Open, aquela preparação que ele faz junto com o Rafa lá em Boca Raton, só que aí ele não compete e tal, e aí sim se aposenta. Mas todo esse cenário de as outras categorias em queda, e a Open surgindo, e a Classic já absorvendo o legado que a Men's Physique criou, né, de físicos menores, e agora trazendo mais estética, porque eles mostravam as pernas, criou ali a sinfonia perfeita para a Classic Physique em tão pouco tempo se tornar a categoria mais popular do esporte, né? Exato. Tipo, Open em baixa, né? Ali em 2019, como o Gui falou, o Big Ramy era o campeão. Foi 2019? Foi, né? 18 foi 2019 foi o Curry. foi o Curry, né? 2018 foi Então, o Shawn Rhoden. boa. Então, em 2019 a gente tem o Brandon Kurt, que exato, não muda o meu ponto, né? Que era um campeão ruim. Naquele momento, muitas pessoas colocando ele como o pior Mr. Olímpia da história. E o tempo o perdoou, né? Depois de alguns resultados que nós vimos, o tempo perdoou o Brandon Kurt. E nesse meio tempo, as categorias perdendo ali, seus grandes campeões, a Men's Physique ainda assim, naquele momento, ainda estava em alta, mas já tinha perdido a sua, vamos dizer, a sua função de se tornar uma categoria de entrada para o público. Porque a Classic Physique, principalmente hoje em dia, além de ser aqueles físicos menores do que a Open, não ser tão bizarro, ele ainda traz a questão das pernas, que hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas, né? Hoje você vê um fisiculturista de bermuda, parece mais estranho do que ver ele de sunga, né? Pelo menos competindo, né? Eu digo isso competindo, é óbvio que na rua é muito mais normal ver um cara de short do que de sunga, né? Mas num palco, hoje em dia, não sei você, Gui, mas eu acho até estranho como que hoje em dia tem uma categoria que os atletas usam bermuda, né? Fica meio estranho, assim, Pra mim mas vai perdendo sentido aos poucos. sim, concordo. E tanto que Eu acho que é a a tendência organização. natural. Sim, é natural, entre aspas, né? Mas É, a aqui nada tendência é não natural. natural. Sim, mas tanto que a federação estipulou, né, um short menor, né? Então realmente está tentando trazer que os atletas mostrem mais as pernas, porque eles querem algo que pareça mais competitivo, digamos assim, né? Um cara chegando com aquelas bermudona largona realmente não exala ali um esporte, mas sim um espetáculo ali, vamos dizer, um desfile de moda, né? Porque realmente não. Inclusive nas primeiras edições, se eu não me engano, eles subiam até de tênis, né? Se eu não me engano, eu lembro que eu já vi alguns. Não sei no Mister Olímpia, mas eu já vi algumas competições em que os atletas estão até de tênis, né? Então realmente Foi um desfile. então vira realmente um desfile, enfim. E aí, com todo esse cenário que foi criado, perfeito para a Classic Physique florescer, o principal nome é ele, Chris Bumstead, que traz o nome da categoria, é o principal nome da categoria mais popular, traz uma estética, uma postura de campeão, uma mentalidade, né, como ele mesmo intitulou, né, o Champion Mentality. Então, tipo, a mentalidade de campeão, ele acaba se tornando o símbolo perfeito para o esporte, né, que é um cara que leva tudo muito a sério, que não erra no palco, porque nós nunca vimos o Sibum de fato errando, né? A gente viu ele com versões maiores, melhores ou menos melhores, né? Entre aspas, É, mas errar, suficiente, né? Versões exato. suficientes para vencer. Sim, mas errar, a gente não viu ele errando. Então, ele é o atleta perfeito
com a mentalidade perfeita para inspirar pessoas, né? Cada post que o Sibum faz é um motivacional, né? Tipo, tanto que cada post que o Sibum faz, eu já solto ali um post de aspas e todo mundo compartilha porque, mano, é mentalidade de campeão. Não sei se é ele que escreve, mas enfim, O tem um. famoso Mama Mentality, É né? o Mama Mentality, Mama né? Mentality, Mentalidade de quem. Mas enfim. de quem É, não vence. então ele é esse grande representante. E o Guilherme Valentim, se Opa, você eu. fosse elencar os motivos pelo qual ele se tornou esse grande fenômeno, para você, qual é o principal motivo e depois, né, os demais motivos que você possa elencar ali? Por incrível que pareça, o principal motivo é óbvio, é o físico. Ele é um cara muito grande, ele é um cara que se impõe no palco, ele trava na pose, tem até o depoimento de caras que viram ele, né? O próprio Jorlan fala, né, que ao vivo ele falou, o Jorlan até brincou, falou, pô, o cara pequeno, né? O Zancanelli, conversando com o Zancanelli falou, bicho, de roupa no backstage era um cara normal. Pô, era um cara normal. Pô, ele é um pouquinho mais alto que eu, porque o Zancanelli é grande, né? Ele foi um pouco mais alto que eu, mas quando ele arma a pose, ele foi a silhueta perfeita. Tanto que esse ano a gente viu, e ano passado também, e ano retrasado também, o Zancanelli ao lado dele, porque geralmente o Zanca é o último da fila e o campeão é o último da fila, Sim. depois da ordem alfabética, e a gente viu a diferença, que é o volume abissal. Então ele falou, quando arma a pose, é muito chocante. Então talvez o principal seja o palco. O Chris Bumstead é um cara que chama atenção, é um cara bem apessoado, bonitão, grande para a categoria, então isso chama, ele se destaca. O Brion é pequeno, o Ruff Diesel é pequeno, caras que enfrentaram ele durante muito tempo são menores. O Ramon bate 1,80 ali, 1,80 e 81, o Cristiano 1,85. Pro fisiculturismo com volume ainda, com categoria de peso, em que quem é mais alto pode bater mais peso, isso força uma expansão dorsal de frente, você vê a diferença dele para outros caras. Sim. É muita massa muscular em pouco peso, proporcionalmente falando. Então é o palco. Segundo, gerenciamento de carreira. Para mim, tem poucos caras que têm um gerenciamento de carreira bons hoje. Bons, tipo, bom gerenciamento de carreira. O Rafael Brandão, no Brasil, é de longe o atleta com melhor gerenciamento de Melhor, carreira. sem dúvidas. O Flex Lewis teve um gerenciamento de carreira e pós-carreira fenomenal. O Flex Lewis é muito Sim. foda. Mas, por incrível que pareça, nenhum deles chega perto da relevância do Chris Bumstead. Na internet, principalmente no Instagram, o Chris já vai passar o Arnold. Falta um papo de 200 mil seguidores. Inevitável, E a né? gente está falando de um Arnold Schwarzenegger, que é estrela de cinema, ex-governador da Califórnia e maior nome da história em que o Chris compete, do esporte em que o Chris compete. Tá entendendo? Sim. Então, olha o tamanho do cara para passar um cara desse que foi em outros âmbitos grande também. Claro que nunca comparando. Já vou fazer o disclaimer antes que aconteça uma coisa. Nunca será o Arnold. Nunca nenhum outro cara vai fazer o que o Arnold fez por N motivos, mas isso é episódio. Isso é um tema para outro episódio, porque dá um episódio todo para falar do Sim. Arnold. Porque o Arnold é o cara que teve sucesso em absolutamente tudo que ele fez. O Chris vai encerrar a carreira agora e a partir disso a gente vai ver o que ele vai fazer. Então, físico, gerenciamento de carreira e outra, profissionalismo. Profissionalismo. Fisiculturismo é uma atividade metódica, é chato, exige disciplina. Mas todos os esportes exigem disciplina. Mas em um que se der uma diarreia em você, acaba com o seu físico, que é a coisa que você tem que mostrar. Se o jogador ele der uma cagada antes do jogo, ele até consegue performar. Mas se o físico dele der uma cagada antes do palco, isso às vezes desmonta o físico do cara. E não tem como ele subir. Sim. Não tem como. Ou o inverso também, se ele tiver precisando defecar e não conseguir, já caga também, né? O físico dele. Exato. O Qualquer cara jogar com coisa. gases, ele mete um gol. Tá entendendo? Às vezes O até fisiculturista solta, né? de emoção. Mas se o fisiculturista subir com a barriga cheia de gases, acaba para ele. Aconteceu, acho que o caso com o Donaire, né, na Itália. Teve um episódio muito tempo que o É, Donaire acho ele que foi sobe mesmo. com a barriga dilatada porque ele falou gases não saía, o bolo fecal não formou. Ele falou, cara, subi com a barriga dilatada. É aquilo. Cada mínimo detalhe custa a sua vitória. E ainda um cara na posição como o Chris não pode errar. E ele nunca errou. Desde que ele venceu, ele nunca errou. Então, são Sim. 6 vitórias, 6 anos vencendo, 6 anos sem errar.
haja profissionalismo, haja consciência. Porque campeões erram. O Ronnie Coleman erra em 2002. O Sim, Phil erra nos últimos anos, sim. principalmente no último ano antes dele voltar em 2020. O Phil Jay, erra. O Jay 2008, Cutler, errou feio. o Jay errou feio, tá entendendo? Tanto que isso o motivou para voltar na sua melhor versão, Sim, sabe? Então, os caras que erram, os grandes, erraram. Acho que quase não teve cara que teve a carreira perfeita. Talvez só o Dorian. O Dorian, desde sim. que venceu, nunca errou. Teve lesões, mas erro de Sim. fato não. Aham, Acho sim. que só o Chris. Deslizes de fato, acho que é que eu não conheço tão bem a carreira do Lehane, né? É até difícil conseguir. O Lee Haney, outro cara também, super consistente. Outro, ó, Dorian. Olha os caras que a gente tá comparando com o Chris Bumstead. Lee Haney, recordista de título junto do Ronnie Coleman. Dorian Yates, o cara que Sim, mudou o esporte. sem E o dúvidas. Arnold, antes de 1980, também não errava. Que Sim, 80. Até o Arnold tem um negócio questionável. O Chris não teve. é, sim, Tá sem entendendo? dúvidas. O Chris foi consistentemente subindo e mantendo. E na posição que ele tá hoje, com muito mais visibilidade, o erro ia custar muito caro. Vídeo Ramon, que não era o campeão, mas por conta de um deslize, está sofrendo retaliação. Imagina o nome a ser batido. Então, Sim, são esses três pilares: o palco perfeito, a gestão de carreira e o profissionalismo, tanto em cima quanto fora do palco. sim. E o bizarro é que, apesar de nas suas duas últimas conquistas, eu acho que, se eu não me engano, nos últimos dois títulos dele, ele tá com o Henry Hamboldt, mas os seus primeiros títulos, ele é preparado pelo cunhado dele. Então, assim, não dá nem pra falar que, tipo assim, ele tava na mão de um gênio, né? Tipo assim, como, por exemplo, o Phil Heath, que tava na mão de um gênio, de fato, né? O mesmo que a gente citou, mas então não dá nem pra dizer que tipo assim, mas também Sibum preparado desde de criança pelo Henry Hamboldt, aí é fácil, né? Não, ele foi preparado pelo cunhado dele, né? Que é tipo assim, é igual você ser preparado ali pelo maninho da sua academia. Então, tipo, realmente foi algo surpreendente. Óbvio que o Yain não é qualquer bosta, né? Tanto que ele se tornou atleta também, atleta open. Conseguiu bons resultados no Mister É Olímpia. relevante. Sim, ele é relevante. Dizem que ele é um gênio de fazer montagem, né? É o gênio dos spots. Mas até aí, né? Eu nunca ouvi ninguém falar que ele é um gênio de preparador, né? Então, não é que o Sibum tava ali na mão de um gênio, de um cara absurdo, de um dos melhores de todos os tempos, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, por tudo que ele fez, a ética de trabalho que ele colocou, porque ao longo de todos esses anos, ele nunca teve envolvido em polêmicas. Eu acho que a única polêmica que eu lembro, assim, envolvendo o nome do Sibum, foi quando a irmã dele, irmã Foi, dele, Melissa a irmã Bumstead foi dele presa. foi presa porque recebeu uma caixa de esteroides, né? Que provavelmente seria de uso do Yain, quer dizer, de toda a família, né? Ela também é atleta, se não me engano. Sim, toda a família, né? Toda a família. Então, tipo assim, essa foi a maior polêmica, pro que eu lembre, da sua carreira, mas de fato se tornou notícia porque era a irmã do Sibum, né? Então a gente não pode nem sequer afirmar que aquilo seria de uso do Sibum também, né? A gente suponheta por isso, porque eles são uma família e nos Estados Unidos é uma parada meio complicada conseguir os recursos. Não é igual aqui no Brasil que você manda uma mensagem no WhatsApp, o cara te manda de Manda a tabelinha. manda tabela, né? Então lá é uma parada meio complexa, então é muito normal assim os caras fazer o pacote família, né? Então, beleza, mas mesmo assim, maior polêmica que eu me lembre envolvendo o seu nome não era nem sequer ele como, digamos assim, o réu da questão, né? Era mais porque envolvia o seu nome por ser a sua irmã.
E com toda essa ética de trabalho, toda essa alta performance que ele sempre estava ali empenhando e conseguindo demonstrar, porque eu acho que esse é um dos grandes erros da maioria dos atletas, principalmente, eu vou falar principalmente de brasileiros, não porque eles são o que mais cometem isso, tá, gente? Deixando bem claro, porque para não parecer que é viralatismo, né? Tem atleta cabaço em todo lugar do mundo, né? E acho que no Brasil tem até menos do que vários lugares por aí. Mas é uma questão que eu vejo que os atletas, vou falar aqui pelos brasileiros, que é o que eu vejo mais e acabo convivendo, é não saber demonstrar o seu profissionalismo, sabe? Às vezes eles passam uma mensagem muito de brincadeira, de zoeira, e tá tudo bem, mas a parte séria eles não conseguem também demonstrar. Então eu acho que esse é um grande erro, porque nós vimos diversos momentos em que o Sibum brinca, como quando ele fala que gosta de treinar ouvindo Taylor Swift, né? Então, tipo, mas quando ele precisa, ele também sabia demonstrar que ele tinha uma ética de trabalho, né? Que ele trabalhava duro, né? Eu acho que hoje um dos caras que mais consegue demonstrar isso, muito porque é o que ele faz, né? Que ele vive, porque é um psicopata, é o Kaique, mas ele também se esforça para demonstrar isso. Porque ele poderia se esconder e falar assim, não, eu trabalho duro, eu trabalho sério, vou ficar aqui na minha e pronto. Não, ele sabe mostrar e ele sabe se colocar como esse cara. Mas, então, eu acho que isso é muito importante. Ele sabe se mostrar, sabia, né, se mostrar, até hoje, na verdade, né, se mostrar da forma ideal para ele, não vou dizer correta, porque tudo depende do seu objetivo, né? Se você quer se parecer um cara engraçado, descolado, e é isso que as pessoas vê, beleza, foi o seu objetivo é esse e você teve sucesso nisso. Mas eu vejo que alguns atletas querem ser respeitados e não conseguem serem enxergados dessa forma. E uma das coisas também que eu acho que ajudou bastante o fenômeno Sibum pode parecer bobeira, mas a bigodeira. Cara, você ter um elemento tão caricato meio que extrapola a questão do atleta e se torna uma figura, um simbolismo, sabe? Todo mundo espera, quando o Sibum faz a barba e deixa só o bigode, todos já sabe, poxa, agora virou a chave, não sei o que, cria um miticismo e que provavelmente não muda nada na mente dele, só que é só um preparativo para competição, né? Não sei, né? Eu não acompanho ele, né? Por exemplo, o Poatan, que raspa o cabelo para competir. E ele fala que gosta de subir daquele jeito. Não necessariamente vira uma chave na mente dele, mas cria todo um miticismo, né? Quando você, continuando o exemplo do Poatan, quando ele vai lá, mostra toda a sua cultura indígena e faz tudo aqui, a sua abertura, a entrada, simulando como se estivesse atirando o arco e flecha, todos esses simbolismos extrapola o campeão e se torna a grande figura, aquela parada meio cinematográfica. E o Sibum tinha isso com o seu bigodinho, que parece algo bobo, mas que cria uma personalidade muito reconhecível, que aonde as pessoas vê um bigode, por exemplo, se outro atleta compete só de bigode, competisse ao lado dele de bigode, já iam falar, tá imitando o Chris, tá imitando o Sibum, sabe? Exato. Então se tornou realmente uma figura muito importante. E eu acho que esse bigodinho ali, eu não sei se foi algo de propósito, acredito que nas primeiras vezes não, né? Porque eu acho que ninguém é tão estrategista a esse ponto, né? Mas Acho que a partir de 19, ele ganha em 19 com bigode, aí ele falou, deu sorte, vou manter. Aí ficou a marca sim. registrada e já era. E foi inteligente de manter, né? Porque talvez algumas pessoas não
conseguir, não ligariam para isso, né? E eu acho que foi algo que ajudou bastante a imagem dele, né? E pessoas imitam isso, né? Vários atletas amadores, principalmente Classic, sobem com o bigodinho imitando o Sibum, né? Então isso é algo Tanto muito... que ele sobe, ele fica de barba o ano inteiro. Às vezes ele até É, gosta do bigode, mas ele não pode usar, porque a época de usar é no Mister Olímpia. agora a gente falando, né, sobre todo o fenômeno que ele se tornou, o porquê de tudo isso, você acha que ele se aposenta agora nesse ano com 6 títulos da Classic, entrando agora no tema, né? Depois de 40 minutos de lero-lero, vamos Bom falar demais. do principal, a principal pergunta desse podcast. Quantos títulos você acha que ele ainda poderia ter vencido se decidisse continuar? De certo, assim, mais uns dois, de certo. Aí ia depender de como o físico dele ia responder depois desses 2 anos. Eu acredito que ele ainda ganharia em 2025, ia estar com 30 anos, podendo, quicando na ponta dos cascos, bem forte, que apesar de não ter sido unânime, né, foi aquilo. Foi um árbitro só que conseguiu enxergar a vitória no Mike, uma pontuação. Os árbitros ainda consideram ele com uma ampla vantagem sobre seus rivais, então um ano é certeza e o outro eu acredito que ele ainda poderia ganhar. Mas a questão que fica, eu acho, principalmente após o Praga Pro, onde ele pega um segundo lugar histórico, é como ele teria sido se ele tivesse subido na Open. E aquilo, às vezes, se ele tivesse dedicado a vida dele toda para Open, às vezes ele não teria chegado nem no auge do físico dele, porque vai lembrar que ele tem 29 anos. E o auge do Open é a partir dos 30, geralmente. Costuma entre 30 e 35 anos ali, é quando um fisiculturista Open atinge o seu auge, o seu mais alto patamar na questão física. Então é aquilo. Às vezes na Open ele não teria. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta que na Open ele não teria sido o Sibam, tá entendendo? Podia até ser um fisiculturista competitivo, relevante, mas que ele foi na Atlético, ele não seria. Assim como o próprio Falcão do futsal reconhece que ele não seria no futebol o que ele é no futsal. Boa. Eu acho que ia ser mais ou menos essa comparação. Apesar de que a gente viu que margem para crescimento, ele não tem saúde para isso, mas margem para crescimento e competitividade na Open ele tem. Ele provou isso. Sim, sem dúvidas. Eu, dando a minha opinião, né, sobre quantos títulos acredito que ele poderia ter vencido, eu acho que 2 títulos é bem pé no chão. É facilmente de visualizar isso, porque imaginando que, vamos supor, o Mike Summerfield fosse chegar melhor em 2025, mas eu acho que ainda não o suficiente para vencer, e no próximo ele conseguisse chegar emparelhando, mas ainda não o suficiente, e sei Então. lá, no pior das realidades, aí ele vencesse em 2027, conseguiria ali, o Sibum conseguiria ali vencer eu acredito que ele venceria ali 2, 3 vezes, e eu acredito que se ele decidisse continuar, eu acho que ele ainda teria tomado a decisão de se aposentar antes de ser derrotado. Eu acho que não veríamos, aqui entra e se total, né? Na verdade a gente já tá, né, no e se total. Mas eu acho que o Sibum tem uma cabeça que impediria ele de ver uma ameaça tão grande chegando, e tão próxima, e falar assim, ah não, eu vou me arriscar. Eu acho que ele teria parado antes, sabe? Ou simplesmente talvez ele não teria cansado agora, mas teria cansado em 2027, sabe? Então eu acho que seria inevitável que ele parasse antes de ser derrotado, sabe? Eu acho que, na minha opinião, na minha conclusão, eu acho que ele venceria ali 2, 3, mas ainda sem ser derrotado. Eu acho que ele, de forma, em qualquer em qualquer realidade paralela, ele ainda teria escolhido parar antes, né? Seja pela família, seja muito por conta da saúde também, né? Porque talvez ele aguentasse ali mais 2, 3 anos de preparação no talo, mas eu não consigo ver ele fazendo isso por muito mais do que isso, sabe? Você Exato.
tendo o dinheiro que você tem, tendo uma filha recém-nascida, não faz sentido você arriscar a sua saúde para poder alongar um reinado que já não tem ninguém equiparável na Classic, né, no caso, sabe? É diferente de um Phil Heath que tentou mais uma vez porque o risco era se eu perder, beleza, eu continuo sendo um dos maiores de todos os tempos. Mas se eu vencer, eu me equiparo ao panteão dos maiores, do Lee Haney, do Ronnie Coleman. Então, eu entendo o Phil Heath continuar e eu entendo também que o Phil Heath ele tem uma mentalidade de campeão absurda, né? Para quem conhece bastante, quem acompanha ele, eu sou um dos maiores fanboys de Phil Heath depois que ele se aposentou que existe, né? Enquanto em atividade era uma megera, né? Uma pessoa desprezível. Um monstro. Mas, brincando, tá, pessoal? Eu, ali no momento, ali eu não acompanhei, até porque o esporte naquela época não era tão fácil para um brasileiro acompanhar, né? Então, eu fui me aproximar, conhecer mais sobre a história do Phil Heath, ver todas as suas competições depois, né, dele já aposentado. Mas, mesmo então, pro Phil Heath valia muito a pena você tentar, porque afinal ele já tinha sido destronado, né, em 2018, né, ele perde. Em 2018 ele perde pro Sean Holden. Então você tentar mais uma vez, que é quando ele volta em 2020, né, se eu não me engano. Então vale a pena o risco, né? Tipo, valeria muito a pena para ele, porque se caso ele vencesse, cara, seria algo absurdo, sabe? Se tem noção de que a gente estaria falando entre quem são os maiores campeões? Seria Ronnie Coleman, Lee Haney e Phil Heath. Que pra mim o Phil Heath ele já é um dos maiores, em questão de físico, né, óbvio. Mas em questão de números, assim, acaba que torna essa discussão meio que unânime, né? Tipo assim, quem são os maiores? Lee Haney, Ronnie Coleman e Phil Heath, né? Mas enfim, né? E eu acho que o Sibum, de qualquer forma, ele optaria pela aposentadoria antes de descobrir o salgado e amargo gosto da derrota, né? Antes dele sentir o gelado, o gelado da medalha de segundo lugar no peito. Rei morto, rei posto. Eu acho que ele, de qualquer forma, optaria por essa decisão. Sobre a questão da Open, né? E eu concordo. Eu vi que algumas pessoas até se confundiram, né? Porque falaram assim... eu fiz posts assim... Sibum, há não sei quantos dias da sua estreia na Open. Aí os caras... Para de ser burro! Ele já competiu na Open! Ele não sei o quê. Gente... Open e Bodybuilding não são a mesma categoria. Não existe Open amador. Da mesma forma que não... né? Então... ele nunca tinha competido na Open. Então... Até então, no Praga, eu acho que foi muito interessante a gente ver ele competir, porque materializou aquela conversa que sempre existiu de que se o Sibum competisse ao lado, se ele competisse na Open, ele poderia vencer alguns atletas. E aí ficava tudo no aspecto especulativo, né? Tinha aqueles que conseguiam enxergar isso acontecendo, né? E aí... falava, sim, eu acredito, tal. Principalmente o Iain puxou bastante esse ponto por muito tempo, tanto que ele virou um dos caras mais odiados pelo Brasil, porque ele sempre citava o Rafael Brandão. Como eu odiava o Iain. Cara, tinha tanto atleta Open pra citar, porque ele tinha que lembrar sempre do Brandão, né? Tinha tanto atleta... que eu entendo que ele citava o Rafael, porque era um atleta estético, um atleta bom, só que tinha um volume que não era absurdo. Mas na minha cabeça eu pensava, poxa, tem tanto atleta ruim por aí, por que você não cita ele? Porque cita logo o Brandinho. Mas e aí ele vendo ele competir na Open,
materializou essa dúvida que sempre existiu. Como que seria ele na Open? E a gente viu que, pela sua estética, a sua maturidade muscular, porque naquele line-up os mais densos e condicionados foram o Shao Clarida e o Sibum, que apesar de ter aberto mão um pouco do condicionamento para chegar um pouquinho maior, ainda assim, ele sem estar no talo do condicionamento já foi melhor. Você tá no mudo, bicha muda. Pra evitar os rachas que acontecem aqui do lado, né? Mas ele chegou rasgado. Ele realmente chegou. E é louco a gente pensar, né? Que o top 3 do Praga Pro foi um Open em primeiro, um Classic em segundo e o 212 em terceiro, né? Muito Loucura, estranho né, isso. mano? Loucura. Parecia uma disputa de overall, né? De show amador. Exato, foi uma disputa federal, onde o maior ganhou. Parece uma piada, né? Um dia entrou no bar um atleta Open, um 212 e um Classic. Tá ligado? Parece... e um papagaio. Piada. Mas eu acho que foi muito legal nesse sentido. Concordo que o Gui falou, né? Que provavelmente ele não teria saúde para chegar no nível em que os fãs imaginam que ele poderia ter chegado, né? Porque se a gente tira o fator doença, realmente ele teria potencial e lastro estrutural e genético para poder conseguir ser um grande atleta Open, né? Só que infelizmente os rins do Sibum, quando chegava em reta final, ele falava: eu não quero, eu quero descansar, quero mimir. A polícia, né? Fala, porra, bicho, denunciar por maus tratos, tá ligado? Exato, tipo, os rins do Sibum falavam: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então... Maldade, bicho, maldade com o corpo do cara. Então, infelizmente, e eu acho que foi muito sábio da parte dele, né? Ter olhado pra Classic e falar assim: eu vou pra lá, né? E realmente, talvez se nunca tivesse acontecido a Classic, a gente nunca falaria sobre ele, né? Provavelmente o Sibum seria talvez uma sombra do Yain Valier, né, o seu cunhado, né, que é um atleta Open. Então, sei lá, não sei, né? Eu inclusive vou fazer até um post sobre isso. Yain Valier versus Sibum. Então, que preparou o Sibum, né? Então, nossa, essa frase vai pegar muito mal que eu disse. Caramba, que absurdo que eu falei. Eu vou repensando aqui, rapaziada. O Sibum venceria sim o Yain, tá, gente? Só deixando bem claro, né? Lembrando. Pra avisar, né? Só pra avisar que ele entende. Sim, pensando no físico do Praga, ele venceria sim. Mas eu acho que realmente a gente nunca conheceria a versão Prime do Sibum na Open pela sua saúde. Mas se ele tivesse saúde, eu acho que ele poderia sim ser um atleta fenomenal, só que não seria tão jovem quanto a gente viu na Classic. Eu acho que ele seria um daqueles casos que a gente veria ele sendo competitivo lá por volta dos seus 32, 33, talvez 35 anos, né? E aí, Gui, o que você acha? Vamos tirando o fator. Igual aqueles exemplos do pessoal de filme, né? O Batman com preparo e o Batman sem preparo, né? Porque o Batman com preparo conseguiria fazer qualquer coisa no mundo, né? Venceria qualquer um. Qualquer um, né? Batman com preparo versus Goku. O Batman com preparo venceria o Goku, tá ligado? Mas, Gui, se a gente pega o Sibum sem o fator doença, você acha que ele seria um cara que poderia, quem sabe, se tornar Mr. Olímpia? Não. Acho que não. Eu acho que ia faltar... Em questão de estrutura por estrutura estética na Open, nós temos o Andrew Jacket, que é maior do que ele, com formatos musculares melhores que os dele, e ainda assim pena, porque é um cara muito alto. Ele no auge do físico dele ia enfrentar caras como o próprio Martin Fitzwater, que tem capacidade de preenchimento de volume absurdo. Tem o próprio Samson Dauda, porque aquilo, Samson Dauda, então aquilo. A estrutura genética dele cabe na Classic. Na Open, talvez, iam pegar um cara com melhores braços do que ele,
com sem melhores dúvidas. costas do que Na ele. na Open, o braço é muito importante. Ainda mais que na Exatamente. Classic. Inúmeras vezes Exatamente. mais importante. Apesar do peitoral sinistro e das poses de lado serem muito fortes, de frente iam pegar caras com formatos musculares mais arredondados no quadríceps, tá entendendo? Então, é um Sim, conjunto de fatores. Como o Rafa falou, o Chris não ganha de mim no meu 100%, tá entendendo? sim. Eu acho que Eu ele ia acho que ferrar. eu acho que as pessoas até subestimaram, superestimaram o Sibum, porque a gente sempre viu o Sibum com dorsais absurdas na Classic. Só que ao lado de atletas Open, a gente viu que são dorsais muito largas, né? Só que não tem uma espessura de um atleta Open, né? Que é o que? É aquela costas que parece que se coloca de lado assim, parece que tem um palmo de músculo, sabe? O Sibum não tem esse aspecto, é como Não. os outros Open, né? O Que próprio é, Martin, sim, porque o o Martin tava tomando uma sova nas prévias, só que virou de costa, principalmente na expressão de eu só falou, eita, tem jogo, ficar difícil já dar o caneco pro Chris você assim daria por o conta, caneco pro Chris? né? Dali não, porque era pro Mar, o caneco ia ser pro Martin, porque, né, de costas o Martin, eu daria o caneco de costas para o Martin, para E não o fazer troféu, o essa que você faria com ele? não, aí depois disso que eu avaliaria quem levaria o troféu. Após isso, o vencedor levaria o troféu para casa. Mas realmente falta. É um exemplo, se um Keone decide fazer a trajetória do Derek e subir, o Chris não ganha. Mesmo É, com. concordo. O Chris ia precisar pesar no palco pelo tamanho dele, em 85 ali, 150 quilos. Tá pegando palco. Tá, tá pegando aqui. Nem o Downa pesa isso, mano. Mas o Dauda tem 1,81, Ah, é 2. O verdade. Chris tem 1,85,5. Pô, O Jacket, ó, o Jacket sobe com uns. 150 ele seria o novo Coleman, pô, que Não, isso? mas então, para ficar bizarro, É, com sim. 140 quilos, porque o Rami pesa 140 quilos no palco. Sim, sim. É, que o Ram E é o Rami bem tem mais baixo. 1,78, tá entendendo? Aham. Ele tem 1,78, o Big Ramy, com 140 quilos de músculo no palco. Ele é muito maior que os caras de costas, mas é aquilo. Mas é aquilo, ainda cobra o seu preço. Imagina o Chris com 1,85, 1,86 ali alongado. Se o Sim, Ramy com sim. 140 quilos no palco sofre para definir, o Chris para ficar competitivo de fato, o Andrew pesa 130 e ele é muito Era mais skill que o os caras. era o desafio do Dennis Wolf, né? Que era muito grande, só que mesmo assim ele ainda precisava de muita massa por conta da altura dele, né? Eu vou até Exato. eu tô até achando procurando aqui porque acho que parece que o Dennis Wolf tinha, nossa, ele tinha só 1,82? Ainda Não, assim é pera. gigante, do tamanho do Samson Dauda É, para então, Open. só que, enfim, o parece bobeira, né? Eu dei risada aqui do Gui. Só que eu lembro até que. Eu não lembro agora quem falou sobre isso, mas que e eu concordo. Nossa, a citação perfeita, né? Eu lembro quem foi, mas eu concordo. Mas eu já falei sobre isso aqui no Pumping, mas na minha opinião, a altura perfeita para um atleta open é 1,80, né? Que é ali a altura do Dal, do Rafa, que é quando você ainda tem um ótimo frame, né? Então você não é baixinho, mas você também não precisa se matar para encher essa estrutura como outros caras super altos tinham que fazer, né? E que acabaria sendo o caso do Sibum, né? Que um cara de 1,85 ia penar para preencher todo esse físico, né? É que é um exemplo, velho. O Brunão Santos, ele tem 1,80 e 1,2 ali. E ele sobe com 120 e poucos quilos no palco. Você vê ele perto do Samson e do Andrew, que a gente falou, Não é é verdade. muito diferença de peso. É muito Sim, diferença de volume. E o Chris, que tem braços não tão potentes, o formato de perna, de lado é sinistro. Mas de frente, não tem jogo. Tá entendendo? sim, sim. Você vê como o frame
importa. O Chris é maior que o Horse, mas você viu de frente a diferença de volume? Sim, principalmente no Multi-Muscular, né? Que é uma pose em que a gente vê exatamente a estrutura e o volume preenchendo. É uma pose que a gente viu bastante diferença, né? Que o Horse parecia o cara socado, né? Tipo, pegava toda aquela estrutura e tinha músculo saindo por todo lado, né? O Sibum, ele é um cara que posa muito bem, conseguiu trazer muito bem aquela pose, mas era nitidamente precisava ali de mais volume se Ó, ele o Ru, almejasse ser mais competitivo, exato. né? O Marcos Ru, 1,80, nem isso se marcar, 1,79, 130 e Sim, poucos quilos no palco, gente. Parecendo uma aberração. Aí sim. o Chris com os mesmos 130 quilos ia ficar desse jeito? Não. O Dilê pesava 140 quilos com 1,88, mas o Dilê tinha braço bom, o É. Dilê tinha perna boa. E o Dilê não Ó, era o maior cara do palco, apesar de ser alto. Ele não era o sim. mais volumoso, era o Nasser, o Sombate. Aham. Um, O um, Rams dis- pesou 140 quilos. um disclaimer precisa ser dito, né? Que o Sibum, ele tem uma estrutura que privilegiaria, nossa, que ia favorecer ele, porque o que acontece? É um cara que tem uma cintura fina, então ele conseguiria ter aparentemente mais volume do que ele realmente tem, né? Que é o caso por exemplo, o Sean Holden, que é um cara que parecia muito maior do que os 109 quilos que ele pesava quando venceu, né? Só que o Sean Holden é um cara mais leve, né? Menor que de altura que o Sibum. Só que, então tem esse disclaimer. Então, contrariando um pouco o que o Gui falou, eu acho que ele não precisaria de 150 quilos, né? Mas É pra eu ficar acho empatado. não, aí sim, nesse caso aí a gente estaria falando dos maiores de todos os tempos mesmo, aqui na Open, né? Só que eu acho que talvez com menos ele conseguiria ali ser competitivo. Por exemplo, a gente viu o Rafa subindo no ar no Mr. Olympia nas prévias, subindo com 120 quilos. E a gente viu que realmente precisava de mais volume. E eu acho que o Sibum poderia acabar sendo um atleta que a gente ficasse com essa percepção de putz, falta mais volume, falta mais volume. Aí se ele conseguiria, aí já seria outra história. Mas realmente eu tenho dúvidas sobre se talvez ele poderia ter se tornado um Mr. Olympia na Open, né? Porque é muito difícil. Porque se a gente for pensar só em peso, a gente talvez poderia pensar que seria algo inimaginável para ele. Só que aí, quando a gente pensa na estrutura, no físico e nas poses, talvez isso poderia favorecê-lo, fazendo com que ele precisasse de menos peso. Mas mesmo assim, ainda assim, sempre vai ser um IC, né? E no final das contas é sobre isso esse episódio, pra gente resenhar um pouquinho, imaginar possibilidades, né? Pra gente não ficar preso só ao que está acontecendo aí pelo mundo, mas pensar também o que poderia ter acontecido, né? Que é sempre um exercício de criatividade muito interessante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, uma horinha aí de resenha boa. Comentem o que vocês acharam, se vocês acham que o Sibum poderia também ter sido campeão na Open. Quantos Mr. Olympia Classic ele poderia ter vencido se não tivesse se aposentado em 2024? Deixa aí o seu comentário e aquilo lá que eu já falei, né? Deixa um like, se inscreva se você não for inscrito e a gente se vê numa próxima. E siga também as nossas redes sociais, né? Também, @Fisiculturismo News Online, você acompanha a minha página, e também @OneFoquemore, você acompanha a página do Guilherme Valentim, o maior cronista do fisiculturismo brasileiro. E é isso, dessa forma eu encerro a minha humilde participação aqui nesse Pumpcast, e as honras é toda dele, né? Vai nessa, Giggle! Dessa maneira, a gente coloca um ponto final nessa conversa. Queria agradecer você, Vitor. Mais uma semana juntos, mais um episódio do Pumpcast sendo gravado para falar sobre aquilo que a gente ama e gosta e valoriza e trabalha, que é o fisiculturismo. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanham, que têm fortalecido o Pumpcast nesses quase 2 anos de estrada. Muito feliz com o resultado.
É uma pena que foi a última vez que provavelmente nós falamos de Chris Bumstead competitivamente. Pode falar agora Chris Bumstead empresário, embaixador, mas provavelmente como atleta foi a última vez. Então é um episódio também que marca o fim de um ciclo de um cara que a gente gosta muito, que a gente fala literalmente desde o primeiro episódio. O primeiro tema do Pumpcast foi sobre Chris Bumstead junto com Arnold Schwarzenegger. E assim, o Arnold Verdade, Schwarzenegger da cara. nossa geração Estamos se fechando um ciclo despede dos também Falcons. aqui. Exatamente. Se despede dos Falcons. Então, obrigado você que nos acompanhou, que viu o primeiro episódio e está vendo agora também. Muito obrigado a todos. Um bom resto de semana e nos vemos na quarta que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!